Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova em segundo turno a proposta que vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Senado aprova a medida que torna a renda básica um direito constitucional para os mais pobres. 56 cidades do Rio de Janeiro não tiveram mortes por Covid em novembro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a PEC dos precatórios em segundo turno. Por isso, começamos esta edição por Brasília com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A aprovação em segundo turno superou a do primeiro e teve 323 votos favoráveis, 15 a mais do que o necessário. Os votos contrários somaram 172. Esse resultado foi possível porque alguns deputados contrariaram a orientação dos partidos. 9 parlamentares do PSB e 5 do PDT votaram a favor do texto. Já no Democrata foram apenas 2 votos contrários. A PEC dos precatórios permite ao governo federal limitar pagamentos de dívidas da União. Uma mudança importante nessa terça foi a retirada do trecho que permitia a flexibilização da regra de ouro. A medida determina que o governo não pode contrair dívidas para financiar gastos com a manutenção da máquina pública, apenas para despesas com investimento e amortização da dívida. Agora o texto precisa ser analisado pelo Senado, também em 2 turnos. Segundo o governo, a aprovação da PEC vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Salsi. Certo, Matheus. Daqui a pouquinho voltamos com você com outras informações de Brasília. Agora as informações do acidente com o avião em que estavam a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas em Caratinga. A Companhia Energética de Minas Gerais terá de entregar um relatório sobre os reparos na fiação que foi atingida pela aeronave. Vamos até lá com a repórter Adriana Perrone. Adriana, boa noite para você. Quais os próximos passos da investigação agora? Oi, Salsi, boa noite. A polícia deve começar a ouvir nos próximos dias as pessoas que testemunharam o acidente. Para o inquérito que apura a responsabilidade criminal, também deve ser pedido para a Companhia Energética de Minas Gerais um relatório sobre os reparos que foram feitos nos cabos de distribuição onde a aeronave bateu. Segundo o delegado responsável, os laudos periciais são considerados fundamentais para a conclusão da investigação sobre o acidente. A fuselagem do avião foi enviada para o Rio de Janeiro e será analisada pelo Serviço Regional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA. O local para onde os motores da aeronave serão levados ainda não foi definido. Salsi. É certo, Adriana. Obrigada pelas informações. E os destroços do avião chegaram agora há pouco na base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A fuselagem e as asas vão passar por uma nova perícia num hangar da aeronáutica, como você acompanha aí nas imagens. E olha, no Rio de Janeiro, ainda no Rio, 81 dos 92 municípios do estado não registram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e muitas cidades estão sem mortes em novembro. Vamos conversar com Leonardo Ack. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record 24 horas. Olha, Salsi, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 56 cidades fluminenses estão há 9 dias sem registro de mortes por Covid. Nas últimas 24 horas, apenas 11 municípios tiveram mortes e em outubro, o número de internações de pessoas com mais de 70 anos foi 77% menor do que o registrado no mês de setembro. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria na rede pública estadual do Rio está em 17,1%. Agora, já nas UTIs Covid, a ocupação é de pouco mais de 26%. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Léo. Agora vamos para Belo Horizonte, que revogou os decretos da pandemia e liberou o funcionamento sem restrição do comércio e dos serviços. A Virgínia Nalon tem os detalhes. Oi, Virgínia. Boa noite, Salsi. O decreto diz que os responsáveis pelos estabelecimentos precisam observar os protocolos oficiais de vigilância de saúde.
Essas exceções aí são as danceterias, salões de dança e saunas, que continuam suspensas por conta do alto risco sanitário de aglomeração e permanência prolongada de pessoas. No mesmo dia do decreto, a ocupação dos leitos de UTI voltou para o nível amarelo. A taxa que estava em 49,6% na segunda subiu para 50,8% na terça. Nas enfermarias para Covid, a ocupação também subiu, de 45% para 49,9%. Salce. Obrigada, Virgínia, pelas informações. A Anvisa e a Pfizer se reuniram nesta terça-feira em um primeiro passo para a aprovação da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini, direto de Brasília. Matheus. Salce, essa reunião é chamada de pré-submissão para tratar dos trâmites referentes à vacinação de crianças. A Pfizer apresentou dados técnicos e em breve deve enviar formalmente o pedido da indicação da vacina para quem tem entre 5 e 11 anos. Segundo a Anvisa, a farmacêutica confirmou que a dose será uma quantidade menor do que a disponível para pessoas com mais de 12 anos. Isso já acontece nos Estados Unidos. Depois que a Pfizer registrar o pedido, a análise da Anvisa deve acontecer em até 30 dias. Salce. Obrigada, Matheus. E Belém entra na reta final da vacinação contra a Covid-19, então vamos até o Pará com o Felipe Nobre, que atualiza o andamento da vacinação no estado. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salce. Cerca de 70% da população completou a imunização. Cerca de 1.100.000 pessoas daqui da capital receberam a primeira dose. Dessas, 1.022.000 já tomaram a segunda dose. Mas quase 270.000 estão com a segunda dose em atraso. Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Belém vai vacinar apenas os idosos com as doses de reforço. O calendário por público-alvo será extinto e os postos de vacinação serão fechados. Quem tiver dose em atraso deve procurar uma unidade básica de saúde. Salce. Obrigada, Felipe. Nos destaques internacionais, os Estados Unidos vão investir o equivalente a 5 bilhões de reais para garantir um remédio contra a Covid-19. Quem traz as informações é a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. Olá, Salce, muito boa noite para você e para todo mundo. Olha, o governo americano quer adquirir mais 1.400.000 comprimidos do medicamento produzido pela farmacêutica MSD. A nova compra garante 3 milhões de doses no total. No entanto, a empresa afirmou que a aquisição do novo remédio ainda depende da aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos do país. Um pedido de autorização será analisado por um grupo de especialistas do órgão no dia 30 de novembro. De acordo com a fabricante, o comprimido Molnupiravir é capaz de reduzir pela metade as chances de infecções e mortes pela Covid-19. Salce. Obrigada, Evelyn, pelas informações. Voltando ao Brasil, centenas de flamingos foram atacados por onças no Parque das Aves, tradicional ponto turístico de Foz do Iguaçu. A Manuela Niklevics é quem vai contar os detalhes. Oi, Manuela. Oi, Salce, uma boa noite para você, boa noite também para todos que nos acompanham. O ataque aconteceu na última madrugada e foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. As duas onças responsáveis já eram conhecidas pelos biólogos e foram avistadas nas proximidades do local por turistas. Foram ao todo 171 flamingos que morreram e também um grou coroado. Apenas 4 flamingos sobreviveram, mas também ficaram bastante feridos. O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, abriga mais de 1.500 animais de 150 espécies e o ataque aconteceu mesmo com um sistema de segurança funcionando, com câmeras de segurança e também luzes instaladas ao redor de todo o parque. Esta é a primeira vez que um ataque deste tipo acontece no local. Salce. Obrigada, Manuela. O Senado aprovou uma proposta que inclui a renda básica na lista de direitos sociais previstos na Constituição. Matheus Scavazini está de volta. Salce, a aprovação foi unânime nos 2 turnos. Os programas federais de transferência de renda existem desde 2001, mas não constam como direito constitucional. O texto aprovado pelo Senado diz que
todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda terá direito a uma renda básica, garantida pelo poder público, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei. Inicialmente, a proposta previa excluir o investimento do teto de gastos, mas esse trecho foi retirado porque resultaria em aumento da inflação. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram o programa público para diagnóstico e tratamento precoce de alunos da educação básica com transtornos de aprendizagem, dislexia ou déficit de atenção. Salsi. Obrigada pelas informações, Matheus. Ótima noite para você. E por falar em renda básica, a soma dos itens principais na mesa do brasileiro subiu em pelo menos 15 capitais. Em Florianópolis, a cesta básica passou os R$700 pela primeira vez. Veja. Dona Ângela vai às compras uma vez por semana e sempre se surpreende. Mas assim, o necessário mesmo, né, que aumentou bastante. Questão do feijão, café, o básico, necessário do dia a dia. Segundo o levantamento feito pelo Diese, o preço da cesta básica em outubro subiu em 16 das 17 capitais pesquisadas. Florianópolis ficou no topo da lista, R$ 700, seguida por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em um ano, Brasília foi a capital que teve o maior aumento, 31%. Toda semana aumenta as coisas. Vai no supermercado, cada vez que tu vai é R$50, R$100. O café, a batata, o açúcar e o óleo de soja, por exemplo, tiveram aumento em quase todas as capitais pesquisadas. Com base no preço da cesta básica mais cara, que é a de Florianópolis, o Diese também calculou qual seria o salário mínimo ideal para um trabalhador manter uma família de 4 pessoas. O valor deveria ser de R$ 5.800, 5 vezes mais que o salário mínimo atual, que é de R$ 1.100. Essa alta pesa principalmente no bolso das famílias mais carentes. Neste mercado, no centro de Florianópolis, com pouco mais de R$ 100, o consumidor consegue levar para casa apenas 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão e uma garrafa de óleo. A participação da cesta básica no total da renda dessa família é muito grande. E quanto maior esse preço dos alimentos, mais custoso para essa família é, do ponto de vista da quantidade de alimentos que ela vai conseguir comprar. E nós já estamos vendo isso, né? Parcelas expressivas das pessoas já não estão mais nem conseguindo comprar a cesta básica. Mais uma vez, a população mais pobre é a mais penalizada. A delegação do Brasil marcou presença nesta terça-feira na COP26. Foram apresentados exemplos de inovações desenvolvidas por aqui para garantir um mundo mais sustentável. Galões de desinfetante, detergente, todo tipo de produto de limpeza a gente leva para casa. Mais do que 90% do que tem dentro de toda a formulação de produto de limpeza é água, né? Então é uma indústria que precisa de uma operação logística para transportar toda essa água. Então acho que é isso que causa uma sobrecarga dessa cadeia. A indústria de Marcelo reduziu tudo em cápsulas concentradas. Com isso, diminuiu em cerca de 15% a quantidade de plástico das embalagens. A gente miniaturizou a embalagem dos produtos para gastar menos plástico, então a gente colocou os produtos dentro de cápsulas para que eles possam ser utilizados com a água que a gente já tem na nossa casa. Hábitos que colaboram com o meio ambiente começam em casa. E as inovações do setor produtivo são essenciais desse processo. A indústria brasileira caminha nessa direção. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria revela que 98% das médias e grandes empresas adotam alguma ação de sustentabilidade na produção. A agenda ambiental da indústria brasileira foi levada à COP26 em Glasgow, na Escócia. No pavilhão do Brasil, o presidente da CNI, Robson Andrade, deu exemplos de como o país tem aprimorado iniciativas sustentáveis. 85% da matriz elétrica do Brasil vem de fontes renováveis, enquanto que em países da OCDE, esse percentual não passa de 27%. Em alguns setores, como o do cimento, a indústria nacional emite 1/3 de CO2, que é a média global. Mas ainda há muito o que se fazer.
Eu acho que a COP26 está sendo um divisor de águas para o Brasil, para a indústria brasileira e para a sociedade brasileira, uma vez que estão todos juntos, imbuídos de ter um ambiente adequado e uma responsabilidade socioambiental no mundo inteiro. Um dos principais objetivos da cúpula é chegar a um acordo para elevar a meta de redução das emissões de gás carbônico. Uma pesquisa de um grupo independente indica que a temperatura do planeta deve subir 2,4 graus Celsius até o fim do século, bem acima de 1,5 graus estabelecido como limite até 2030 no Acordo de Paris. O corte na emissão de gases do efeito estufa foi um dos assuntos tratados no evento, que também contou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro do Meio Ambiente. Joaquim Leite cobrou dos países ricos o compromisso de disponibilizar 100 bilhões de dólares por ano a países em desenvolvimento. Especialmente os países ricos têm que contribuir efetivamente com recursos e os países mais poluidores, vamos dizer assim, mais emissores de gases de efeito estufa, também têm que aderir a todas as políticas que o Brasil já tem internamente. A tripulação da SpaceX voltou de uma missão recorde depois de passar 6 meses na Estação Espacial Internacional. A cápsula aterrissou de paraquedas no litoral da Flórida. Os astronautas foram colocados em macas e resgatados de helicóptero. Desde abril, a tripulação trabalhava em centenas de experimentos no espaço. Voltamos a falar sobre a aprovação da PEC dos precatórios. O ministro da Cidadania, João Roma, acompanhou a votação na Câmara e falou sobre a expectativa do projeto passar também no Senado. Estamos buscando sensibilizar todos os senadores para a importância dessa matéria, uma matéria que, sem dúvida nenhuma, evolui, inclusive na questão do controle das regras fiscais do governo, ampliando a previsibilidade de despesas futuras e viabilizando, não é, o reforço do programa social do governo, o Auxílio Brasil, que entra em vigor já em 17 de novembro, na próxima semana, mas que com a aprovação dessa PEC poderemos viabilizar também, né, um benefício complementar, viabilizando para que cada família receba no mínimo R$400. E agora o futebol. Foram sorteados nesta terça-feira os grupos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos para o Campeonato Paulista do ano que vem. As partidas da competição estadual mais forte do país serão transmitidas com exclusividade na televisão aberta pela Record TV. A estreia do Paulistão será no dia 26 de janeiro. Mais do que centenário, o Campeonato Paulista está de cara nova. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao pontapé inicial do Paulistão 2022. O sorteio dos grupos, comandado pela apresentadora da Record TV, Sabrina Sato, e pelo youtuber Fred, do canal Desimpedidos, foi o resgate de uma antiga parceria. Futebol paulista e a Record é paulista. Nós precisamos juntar essas forças, dar as mãos e mostrar do que nós somos capazes. Nós podemos muito mais do que já fizemos. Nós temos que olhar para frente, para cima e alcançar os nossos objetivos. A presença da Record TV nos gramados paulistas atravessou décadas, desde os anos 50. De lá para cá foram eternizadas imagens de grandes vencedores e de campeões improváveis. 120 anos de tradição. O Campeonato Paulista foi o primeiro dos estaduais a ser disputado no Brasil. Para esta edição histórica, os 16 clubes foram distribuídos em 4 grupos. As mãos dos goleiros Everton do Palmeiras e Carlos Miguel do Corinthians, do atacante Lucas Braga do Santos e do meio-campo Luan do São Paulo definiram as formações. No grupo A estão Corinthians, maior campeão paulista com 30 títulos, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. Um grupo muito equilibrado, como sempre, né, no Campeonato Paulista. Esse último ano sofremos para classificar, mas não tenho dúvida que vamos ter um grande campeonato com times reforçados, times bem montados, que é o futebol de São Paulo.
No Grupo B, o atual campeão São Paulo ganhou a companhia de Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. O Campeonato Paulista é o campeonato mais bem organizado do Brasil, é um campeonato que tem os maiores clubes, as maiores torcidas e, portanto, o São Paulo entra com a responsabilidade de prestigiar cada jogo, cada fase e tentar novamente repetir o êxito de 2021. O Grupo C tem Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. Acho que vai ser um campeonato bom e a gente acha que temos todo aí condições de disputar bem esse campeonato. No Grupo D estão Santos, Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Estou muito satisfeito com o que se aproxima. O Santos está sempre confiante e com certeza a gente vai fazer um bom papel em 22. Nas 12 rodadas da primeira fase, os times de um grupo enfrentam todos os times dos outros grupos. Os 2 melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas de final em jogo único. Nas semifinais, o vencedor também será definido numa partida só. A grande decisão terá jogos de ida e volta. O campeão você vai conhecer aqui na Record, a casa do futebol paulista. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Fluminense nesta terça e segue na luta para escapar do rebaixamento. Em Porto Alegre, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Matheus Sarará cruzou da direita e Diego Souza marcou de cabeça. Final, Grêmio em penúltimo lugar, 1, Fluminense em 8º da tabela, 0. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário venceu o Remo por 2-1. Confiança e Náutico empataram em 0-0. Já o Cruzeiro venceu em casa e deixou a parte de baixo da tabela. Veja como foi. No Mineirão, escanteio para o Cruzeiro. Vitor Leque precisou de 2 tentativas para fazer 1-0 Cruzeiro contra o Brusque. No segundo tempo, Giovani arriscou de longe e fez um golaço. Final, Cruzeiro em 10º, 2, Brusque em 16º, 0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.